9. Aperto. August trancou o trailer, e os três e Woody atravessaram o estacionamento e pararam diante da cerca de pilares de concreto e estacas de madeira que protegia o mirante de Bryce Canyon. Só para animar as coisas, haviam guardado todos os itens móveis do trailer e partido em um passeio matinal pela longa estrada paralela ao canyon, parando em cada mirante. Ali, a altitude era maior que no acampamento, quase 3.000 metros. August sentia a leve mudança na respiração, e os pequenos cones de pinheiro cobriam a área, e Henry começou a recolhê-los e guardá-los em uma bolsa improvisada com a bainha da camiseta. August pensou em dizer a ele que pegar qualquer coisa contrariava as regras do parque. Depois de refletir sobre a importância dessa informação, desistiu. Quando voltassem ao trailer, talvez o incentivasse a escolher um e guardar só isso. Um corvo, quase do tamanho de um falcão, pousou sobre um dos pilares de pedra, olhando para eles e crocitando. Seth olhava para o canyon como se estivesse hipnotizado. August tirou o celular do bolso e se surpreendeu ao ver que tinha sinal. Ei, disse aos meninos, tenho sinal de celular aqui. Vou me afastar um pouco para dar um telefonema, e quando voltar, talvez a gente possa ligar para o pai de vocês. Tudo bem, respondeu Seth, como se nem prestasse atenção. Vocês cuidam do Woody? É claro. Seth estendeu a mão para a guia, mas não desviou os olhos do canyon. Harvey, disse August, que bom que te achei aí. Pensei que estivesse bravo comigo. Não pensou. Sabia que era só a falta de sinal. Bem, mais ou menos. Talvez um pouco de cada. Alguma novidade sobre a sua situação? Sim e não. Falei com o pessoal da prisão. Eles não me deram nenhuma informação. Então, quando eu conversei com Wes, pedi para me autorizar a ter as informações. Imediatamente. No mesmo dia, ele não ficou muito satisfeito. Na verdade, desligou na minha cara. Mas antes, disse que daria a autorização. Quando eu telefonei para a cadeia outra vez, ele não havia autorizado. Até ontem, pelo menos. Está surpreso? August levantou a cabeça e viu que o corvo o havia seguido. Ou outra ave parecida havia pousado ali perto. O pássaro o encarava com um olho preto e brilhante. August observou o estranho formato da parte de cima do enorme bico quando ele abria e fechava para emitir sua estranha voz. Não, na verdade. Só não sei se devo considerar a possibilidade de ele ter esquecido, ou se devo apenas deduzir que ele me enganou. Como se fizesse diferença. Bem, tem diferença. Não tem, Augusto. As pessoas lembram o que querem lembrar e esquecem o que querem esquecer. Se disse a ele uma coisa que considera importante e ele a esqueceu, é porque enganou você. Acho que entendo o que quer dizer. Preciso falar com ele, August disse a Seth, enquanto o menino esperava na linha para conversar com o pai. Tudo bem. Um minuto passou antes de o menino voltar a falar. Pai, legal. Você está aí. Escuta. Estou no mirante, olhando para o Bryce Canyon. Vou tentar descrever o cenário para você. Mas, sabe de uma coisa? Ainda é difícil. As chaminés de fada têm listras, faixas laterais. Não sei como explicar melhor. Como se a rocha fosse vermelha como um tijolo, mas ainda mais vermelha, mas com uma listra branca no meio. E até a parte vermelha parece ter listras. E algumas chaminés de fada estão em grupos, como se fossem uma enorme parede. E outras ficam sozinhas. Caramba! Não está adiantando, está? Aposto que ainda não consigo imaginar. Escuta. August precisa falar com você. Não, ele disse que precisa falar com você. August estendeu a mão para o telefone e Seth o entregou, depressa, mas não o bastante. Quando ele voltou o celular à orelha, não havia mais Wes na linha. Não havia mais ligação. Ele havia desligado. Disse Seth. Deve ter caído. August olhou para a tela. Sinal quase cheio, como quando havia telefonado. Talvez, disse. Henry dormiu no trajeto de volta ao acampamento. Seth passou os primeiros 2/3 da viagem olhando pela janela. Há quanto tempo estamos em Bryce, August? 5 dias, acho. Por quê? Chega? Bem, não sou eu que decido. É você quem diz quanto tempo passamos em um lugar. Esse é o trailer, seu dinheiro pagando e combustível e sua viagem. Mas o que você acha? Estou perguntando. Acha que é hora de seguirmos em frente? Talvez sim. Pode ser. Acho que, enquanto viver, vou conseguir ver as chaminés de fada quando fechar os olhos.
Mesmo que nunca consiga encontrar um jeito de descrever as chaminés, seria bem legal ir a um lugar onde houvesse reuniões. Reuniões. Você sabe, se conseguir encontrar as que são abertas, as que não são só para alcoólatras, mas que lado vamos depois daqui? Qual é a próxima parada? Tem algum lugar, tem alguma reunião entre aqui e nossa próxima parada? Existem reuniões em quase todos os lugares, disse August. Quando sairmos daqui, vamos ter que andar muito antes de chegar a algum parque nacional dos bons, onde dê para parar e ficar por um tempo. Vamos atravessar Salt Lake City e outras áreas de Utah, onde tem menos rochas e mais pessoas. Então, sim, deve ter alguma reunião no caminho. Então, podemos ir quando você disser, Seth anunciou. Escuta, quero conversar com você enquanto Henry está dormindo, disse August. Estavam novamente no acampamento, e August preparava sanduíches de atum na bancada da cozinha para o almoço. Henry ainda dormia sentado e preso pelo cinto de segurança, e Woody estava no colo dele. As patas do cachorro tremiam como se ele corresse no sonho. Tudo bem, o que foi? Você vai ter que perguntar ao seu pai quando ele sai da cadeia, o dia exato. Você não sabe? Pensei que soubesse, mas agora não tenho certeza. Não pode contar os dias desde que ele entrou? Aquela segunda-feira, depois que saímos de casa? Sim, eu posso, mas quando pergunto, ele não me dá uma resposta clara. E uma vez ele até desligou o telefone na minha cara. Não deve ter sido de propósito, August. Seu celular deve ter ficado sem sinal. Eu estava falando sobre a ligação que fiz do telefone público. Ah, achei que seria legal você perguntar. Ele pode achar melhor falar disso com você. Tudo bem. Silêncio. August terminou de fazer os 3 sanduíches e os colocou em pratos de papel sobre a mesa de refeições. Seth sentou-se na frente de um. E se ele for sair depois do que está pensando? O que vai acontecer com a gente? Não sabemos se é isso, respondeu August. Como dizem, vamos deixar para atravessar a ponte quando chegarmos lá. Tudo bem, Seth deu uma mordida no sanduíche. August levantou a cabeça e viu Henry abrir os olhos, não como se estivesse acordando, mas como se tivesse decidido abri-los. Henry já dormiu, comentou August. O que acha que devemos fazer? Acho que ele pode ficar sozinho. Mesmo? Vamos trancar tudo, não vamos? E Woody latiria como um doido se alguém tentasse entrar. Se abaixarmos as cortinas, ninguém vai ver que tem uma criança aqui dentro. Ele vai ficar bem, August. Eu tenho um sistema de alarme, além de tudo. E a gente ouviria se ele disparasse, certo? Vamos estar logo ali, não é? Seth apontou para a janela do trailer e, do outro lado, para a porta aberta, no local da reunião. A luz transbordava na rua e parecia convidativa, acolhedora. Vai ficar tudo bem, August. E se ele acordar e ficar assustado por estar sozinho? Ele não vai ficar sozinho. Woody vai ficar aqui. Acha que isso conta? Para Henry? É sério? Nada é mais importante que o Woody. Ah, olha, tem biscoitos e café. Ah, olha, tem biscoitos e café. Mas não beba. Eu não bebo café, August. Ótimo. Mas posso pegar os biscoitos? Por que não? Mas Seth não se moveu. Estavam parados na entrada da salinha de reuniões. Faltavam 10 minutos para o horário de início, por isso havia só 3 pessoas ali. 4 mesas dobráveis haviam sido reunidas para formarem uma grande mesa, e um homem de ombros largos e encorpado distribuía cadeiras empilháveis em volta dela. Meu pai não gosta quando como açúcar. Ele diz que depois eu falo demais. Tenho certeza de que o efeito vai passar até a próxima vez que o encontrar. Seth sorriu e se afastou em direção aos biscoitos. O homem, que tinha tamanho de um linebacker da NFL, aproximou-se de August. Meu nome é Ray. Seja bem-vindo. August. Novato? Visitante. A reunião é aberta, não é? Telefonei para a central e me informaram que aqui o grupo é só masculino, mas aberto. É isso mesmo, mas acho que seu filho vai ficar mais feliz na sala ao lado. Alguns frequentadores trazem os filhos porque não têm dinheiro para babá. Na outra sala tem televisão, revistas, em quadrinhos, essas coisas. Obrigado, mas você não conhece Seth. Ele implorou para vir. Não acha que ele vai ficar entediado? Como eu disse, você não conhece. August viu que Seth nem havia se aproximado da mesa de biscoitos porque foi atraído por outra, onde havia literatura do AA, material gratuito. Ele escolhia catálogos e revistas e guardava nos bolsos, que já estavam cheios. O líder do grupo era um homem com o menor tempo de abstinência, só 5 dias. De vez em quando, August olhava para Seth, enquanto ouvia um relato daquele que havia jogado fora 7 meses de sobriedade. Todo mundo pergunta onde eu estava com a cabeça, disse o homem cujo nome era Greg.
E não dá para explicar, porque também não sei. Não estava raciocinando, não pensei que ia fazer, simplesmente aconteceu. Não estou dizendo que aconteceu sem minha participação, porque sei que sou responsável. Só não sei onde estava minha cabeça quando aquilo aconteceu. Não havia acontecido nada de ruim. Eu não estava comemorando nada, estava com fome, meio irritado, e entrei naquele lugar para comer peixe com batatas. Achei que ficaria mais calmo com o estômago cheio, sabe? Eu me senti um pouco nervoso, não muito mais do que o habitual. E daí, não quero nem dizer que tive essa ideia. Não foi nem uma ideia, só pedi uma cerveja porque achei que não me faria mal com o estômago cheio. De repente, 2 cervejas e um prato de peixe com batatas pareceriam ser um bom plano, totalmente razoável. Tenho pensado naquilo e não sei como teria parado, porque é como se eu nem percebesse o que estava fazendo, até estar feito. Conversei muito com meu padrinho. Sei como poderia ter evitado. Se tivesse seguido o programa e telefonado para ele todos os dias, como tinha que fazer, cumprido os passos e comparecido a mais reuniões, provavelmente não teria tido uma recaída. Mas quando entrei naquele lugar, nem vi acontecer. Sabia que havia pedido aquela primeira cerveja e sabia que estava bebendo a cerveja. Só não via problema naquilo. E de repente, era tarde da noite e eu precisava sair de lá e beber mais. E então ficou óbvio que não estava tudo bem. E eu simplesmente não conseguia entender como havia entrado naquele lugar para comer peixe com batata sem saber disso. Nunca vou superar essa doença e como ela funciona. Enquanto o homem contava sua experiência, Seth, que estava sentado na frente, cruzou os braços sobre a mesa e apoiou a cabeça neles. August deduziu que ele estava cansado, mesmo sendo só pouco mais de 8 da noite. Depois do relato, Ray falou: Bem-vindo de volta, Greg. O principal é que agora você está aqui. Está de volta. Vou lhe dizer exatamente o que aconteceu. Tem um nome para essa coisa maluca que faz você beber sem entender o porquê. É o alcoolismo. A única doença que tenta convencer o portador de que ele não tem uma doença. A coisa mais sorrateira do planeta. August se inclinou e cochilou no ouvido de Seth. E cochichou no ouvido de Seth. Ei, tudo bem, parceiro? Seth virou a cabeça e olhou para August. Parecia meio enjoado. Sim, tudo bem. Tem certeza? Está com cara de enjoo. Estou bem. Ray contava um sonho que havia tido alguns dias atrás. Um sonho no qual ele bebia. E de repente eu despertei. No sonho, quero dizer. Não tinha acordado de verdade. No sonho. Me dei conta de que estava sentado em um bar com um copo de whisky. E foi aquele mesmo sentimento. Aquela sensação de como é que isso aconteceu? Sei que é um sonho, mas entrei e saí desse programa 11 ou 12 vezes antes de realmente me engajar. E acreditem, aquilo foi realista. Foi exatamente como acontece na vida real. Não havia nenhum motivo específico para as recaídas, só o fato de eu ser um alcoólatra. Talvez fosse por eu ter vindo por minha esposa. Não era por mim. Eu ainda não havia chegado ao fundo do poço. Vim porque ele tinha chegado ao que achava que era o fundo do meu poço. Porque ela tinha chegado ao que eu achava que era o fundo do meu poço. Mas eu ainda não queria parar. E é assim que funciona. Ray continuou falando, mas August estava olhando para Seth novamente, imaginando se devia sugerir que voltassem ao trailer. August ergueu o corpo na cadeira e se inclinou para a direita, olhando pela janela para ver se estava tudo bem no trailer. Se havia algum movimento, alguma indicação de que Henry estava acordado, mas não havia qualquer movimento. E o nosso visitante? Perguntou Ray. E seu jovem amigo, quer falar alguma coisa? Seth levantou a cabeça e olhou para August com uma expressão de pânico. Eu tenho que falar? Perguntou o menino com um sussurro tenso. Não, não tem. Você escolhe. Ele suspirou aliviado e seus ombros caíram. Boa noite. Meu nome é August e sou um alcoólatra. Veio de San Diego, Califórnia. É claro que o grupo respondeu. Oi, August. Como fazem todos os grupos? Eu me identifiquei muito com esses relatos dos sonhos. Ainda sonho que estou bebendo 2, 3 vezes por mês, talvez. Os sonhos me apavoram. Minha paz quase valem a pena pela sensação de alívio quando acordo e percebo que não bebi de verdade. Não joguei fora meu tempo de sobriedade. São sonhos um pouco diferentes dos que Ray descreveu, mas o fator de negação é o mesmo, o caráter sorrateiro da doença. Sonho que bebo algumas vezes, 2 vezes por semana, mas não importa, tudo bem. Não contei nada ao meu padrinho ou ao grupo, e não mudei a minha data de sobriedade, porque não tem importância, mas no sonho, de repente, percebo que é muito importante, e que tenho que ser honesto. Mas não quero, porém, àquela altura, não tenho opção. No grupo que frequento tem um cara que tenta vender a ideia de que esses sonhos com bebida indicam que tem alguma coisa errada com o seu programa. Já avisei que é melhor ele nunca mais me falar nada disso, porque discordo completamente. Sei bem porque tenho esses sonhos.
Não é porque quero beber, é porque tenho medo da negação de que o Ray estava falando. Tenho medo de ela me pegar quando estiver distraído, e esse medo se manifesta em meu sonho. Se quisesse beber, já teria bebido. Por alguma razão, estou sóbrio desde que cheguei ao grupo, provavelmente porque estava pronto para isso. Não vim por ninguém, vim por mim. Ninguém me disse que era a hora. Eu decidi. Normalmente ele teria falado mais, mas olhou para Seth e viu que o menino estava sentado ereto novamente e parecia ainda mais incomodado. Quer falar alguma coisa, Seth? Não é obrigado. Seth balançou a cabeça depressa, um movimento apavorado. Está se sentindo bem? Quer voltar para o trailer e deitar? Seth assentiu, pálido e silencioso. August tirou a chave do bolso e a entregou a Seth, que saiu agitado. August ouviu mais 2 relatos, depois saiu da reunião antes do fim para verificar se Seth estava bem. Ele encontrou Seth sentado no sofá, lendo o material que havia recolhido na reunião, ao lado de Henry, que dormia. Tudo bem, Seth? A resposta foi um suspiro. Woody se movia em torno dos pés de August. Ele se abaixou e afagou as costas do cachorro. Não parece estar doente. Teve dor de cabeça, dor de estômago, alguma coisa assim? Seth negou, balançando a cabeça. August sentou-se na beirada do sofá e passou um braço em torno dos ombros do menino. Quer conversar? Seth começou a chorar. Enxugava as lágrimas com a manga da camisa, mas era inútil. Elas continuavam caindo. Merda. Odeio chorar. Ah, que ótimo. E agora também falei um palavrão. Desculpa, August. Não me incomodo com isso. Qual o problema? Eu sou muito idiota. Por que idiota? Não acho que você é um idiota. Por que acha que é idiota? Pensei que na reunião eu poderia, não sei, encontrar alguma coisa para meu pai, descobrir o que funciona, o que faz as pessoas pararem de beber e, sabe, levar para ele. Mas não é assim que funciona. É, August. Não, não é. A pessoa precisa querer e nem assim é garantido. Verdade. Você tem que estar preparado. E não pode nem ajudar outra pessoa a estar preparada. Cada um tem que se preparar. Então, o que eu faço, August? August suspirou profundamente e puxou Seth para mais perto de si. Não tenho ideia, Seth. Sinto muito. Você acha que meu pai é alcoólatra? Sei que não dá para saber olhando de fora. Você sempre diz isso. E sei que a pessoa é alcoólatra, se diz que é. Mas agora tenho a impressão de que está só fugindo da pergunta. Sei que não pode afirmar com certeza, mas estou perguntando o que você acha. Eu quero saber, Augusto. De verdade, quero saber o que você acha. Tudo bem, então. Eu falo. Acho que a maior parte das pessoas com 3 condenações por dirigir alcoolizado é alcoólatra, porque a maioria que não é. Os que apenas bebem demais, se são condenados 2 vezes por dirigir embriagados, podem fazer 2 coisas: ou param de beber, ou param de dirigir quando bebem. Os únicos malucos que correm o risco da terceira condenação são os alcoólatras. Não conheço seu pai o suficiente para julgá-lo, mas com base no que acabei de falar, acho que sim, ele é alcoólatra. E tem mais um motivo para eu ter chegado a essa conclusão. Se não fosse, você não estaria perturbado como está agora. Seth se virou com o rosto molhado para August, desistindo de tentar esconder as lágrimas. E não tem nada que eu possa fazer? Se houvesse, não seria o material de uma reunião do AA. Se existe alguma coisa que você pode fazer para ajudar, talvez seja contar com toda honestidade a sua experiência, sentar com ele e explicar como o fato de ele beber te afeta. Acho que isso pode ajudar? Não sei, Seth. Talvez sim, talvez não. Só sei que você tem o direito de falar, e que provavelmente menos que isso não vai ajudar em nada. Obrigado por dizer o que acha, August. Queria poder fazer mais. O problema não é seu, mas eu queria que fosse, August pensou, para poder fazer mais para resolvê-lo. Mas ele não disse isso. August decidiu que na manhã seguinte telefonaria para Harvey e pediria uma segunda opinião sobre seu plano de organizar uma intervenção para um cara que só conhecia porque teve que guinchar seu motorhome até a oficina mecânica dele e aceitar um conserto de graça. Ah, sim, e por estar com os filhos dele. 10. 4 faltas. Quando August acordou, Henry e Woody olhavam pela janela do outro lado do trailer, as mãos e as patas apoiadas no vidro. Seth não estava por ali. August levantou e se inclinou para o outro lado do trailer, apoiando uma das mãos no encosto do sofá.
De lá, olhou para fora. Quando viu somente o acampamento vazio, olhou para Henry. Bom dia, Henry. O que estamos olhando com tanto interesse? Henry olhou para ele e franziu a testa. Depois apontou para a janela. Seth havia acabado de aparecer em seu campo de visão. Ele falava pelo celular de August. Seu rosto estava tenso, fechado. O volume da voz expressava raiva, mas August não conseguia entender as palavras. Seth levantou a cabeça por um instante e viu os três olhando para ele. Em seguida, virou de costas e se afastou do trailer. August calçou as botas forradas de pele de carneiro, vestiu um casaco leve sobre o pijama e saiu pela porta dos fundos. Quando chegou lá fora, Seth havia encerrado a ligação e guardado o celular no bolso, provavelmente. Ele recolhia pedrinhas, uma depois da outra, e as jogava com força contra o tronco do maior abeto do acampamento. August ouviu o barulho das pedras acertando o alvo. Uma pedra arrancou um pedaço da casca da árvore e caiu a 30 centímetros da base do tronco. Seth olhou por cima do ombro, com um ar miserável, como se cada parte de sua vida fosse errada, e August fosse a pior parte. Depois, o menino pegou outra pedra e arremessou com força ainda maior. Seth, chamou August. Nenhuma reação. Ele se aproximou das costas do menino. Os ombros de Seth pareceram mais altos e rígidos perto da nuca. Seth, dá um tempo para a pobre árvore. Por que não me conta o que está acontecendo? Aposto que a árvore não tem culpa. Seth lançou mais um olhar sombrio na direção dele. Depois pegou outra pedra. August se aproximou e segurou sua mão direita com firmeza. Ele largou a pedra e protestou com um ruído abafado. Tentou se soltar, debateu-se e, por falta de um plano melhor, August abraçou o menino e o imobilizou. Era como tentar conter um felino selvagem de porte médio, mas ele insistia. Solta, Seth gritou. Fale o que está acontecendo. Enquanto estiver me prendendo, não vou falar. Não estou te prendendo. Estou tentando te amparar. Estou tentando te abraçar. Mas você se debate, tanto que nem percebe. Seth parou de se mexer. Toda a resistência desapareceu. August sentiu quando o menino parou de lutar, e quando começou a chorar baixinho. August o levou até a mesa de piquenique e se sentou com ele em um dos bancos, ainda mantendo um braço em torno de seu corpo. Henry e Woody continuavam olhando pela janela. Era difícil dizer qual dos dois parecia mais preocupado. Finalmente, optou por um empate. Estava falando com seu pai? Seth respondeu com uma fungada. Depois moveu a cabeça contra o ombro de August num gesto afirmativo. Quer me contar a má notícia? Seth não respondeu de imediato. Um minuto depois, August sentiu que ele se preparava para falar. Um endireitar de ombros, uma inspirada profunda. Está tudo bem agora. Era mentira, evidentemente, mas August o soltou. Seth olhou em volta como se um lenço fosse surgir do nada. Depois, limpou o nariz na manga. Eu disse que estão tentando condená-lo por mais uma acusação. Ele disse que estão tentando condená-lo por mais uma acusação. Talvez fique preso por mais 90 dias. Quando você voltar, no fim do verão, é possível que a sentença esteja só na metade. Augusto ficou quieto por um minuto, prestando atenção à respiração. Estava demorando para assimilar a notícia. Era como alguma coisa caindo em um poço no espaço, tão profundo que era quase sem fundo. Mas havia um fundo, e quando a notícia chegou lá, Augusto percebeu que uma parte dele sempre soubera disso ou de alguma coisa bem parecida. Quando vamos saber? Não sei, respondeu Seth. Mas uma coisa posso dizer com certeza. Não precisamos mais perguntar a ele, porque ele mente. Sempre tento me convencer de que pode ter sido um engano, mas a verdade é que ele mente, August. Por isso fiz ele chamar um guarda enquanto ainda estávamos falando pelo telefone. Ele disse ao guarda que queria falar com o responsável e autorizar o pessoal da prisão a dar as informações diretamente a você. Ah, August estava surpreso com o pensamento cauteloso de Seth. Fez bem. Acha que ele autorizou mesmo? É bom que tenha autorizado. Ele disse ao guarda que queria dar a autorização, então acho que sim. Não conta nada ao Henry. Isso vai acabar com ele. August inclinou a cabeça na direção do trailer, mostrando que Henry continuava ajoelhado no sofá, olhando pela janela e acompanhando a cena. Vai ter que dizer alguma coisa. Ele pode estar imaginando algo bem pior. O que vamos fazer, August? E se ele tiver que ficar preso até dezembro?
Seth praticamente cuspiu a palavra dezembro, como se falasse de uma data num futuro décadas distante, quando ele e o irmão Henry estariam velhos e grisalhos. Não sei, parceiro. Preciso pensar. Acho melhor eu ligar para a prisão e descobrir a verdade antes de fazermos alguma coisa. Seth ficou sentado em silêncio por um momento. Depois fungou e levantou-se. E quando terminar de conversar com Henry, comece a guardar as coisas para podermos seguir em frente. Quero pegar a estrada cedo. Vamos chegar a Yellowstone antes do anoitecer. A mulher com quem Augusto falou tinha uma voz aguda e fina, uma voz de menininha, um tom que não cabia em um ambiente como o da penitenciária. Parecia indefesa, mas essa observação não teria qualquer utilidade e provavelmente seria inconveniente. Por isso, ele deixou de lado essas considerações. Não sei o que quer dizer com fala em tempo extra de pena. Não existe tempo extra. O detento em questão foi julgado e condenado por um crime, dirigir bêbado. Ah, Augusto respondeu, confuso. Então, não existe outro processo em andamento? Não, nenhum. Augusto olhou para a janela do trailer para ver os meninos o observavam. Para ver se os meninos o observavam. Woody estava sentado no banco do passageiro, na cabine, mas parecia estar mais interessado nos esquilos. Os meninos passavam pela janela andando de um lado para o outro, recolhendo e arrumando tudo. August achou estranho que Wes tivesse apresentado a possibilidade de uma má notícia que nem existia. Alguma coisa ali não encaixava. Ei, espera, ele falou de repente. Dirigir bêbado? Pensei que a pena fosse por emitir cheque sem fundo. Não, senhor. É por dirigir embriagado. Ah, bem, acho que não importa. Não agora, pelo menos. O que importa é saber quando ele sai, a data exata. Dia 3 de dezembro. A notícia provocou um torpor que dominou todo o corpo de August. Quieto, ele sentiu o eco desse torpor como uma vibração que tocava uma parte dele de cada vez. Você disse que não havia pena adicional. Correto. Mas ele deveria sair em setembro? Não. Não? Não, senhor. Não há nenhuma previsão de o detento sair em setembro. Ele foi condenado a 6 meses. Mas mais um silêncio ensurdecedor. Apesar de ser um pensamento inútil, August se deu conta de que a mulher devia estar confusa com sua incapacidade de aprender informações simples e devia estar ansiosa pelo fim da ligação. Ele foi condenado a 6 meses desde o início? Exatamente. Por dirigir embriagado? Foi a quarta condenação. Entendi. Mais um silêncio prolongado. Posso ajudar em mais alguma coisa? Augusto percebeu que a voz dela havia ganhado uma nota mais profunda, mais adulta, como se precisasse ser grande e forte para tirá-la da linha. Acho que não. E isso bem, não é negociável, é? É definitivo? 3 de dezembro? Não vai mudar? Não tem redução por bom comportamento, nada disso? Na quarta condenação? Não, senhor. Ele vai cumprir até o último dia da pena. Tudo bem, não estava tudo bem, mas não havia nada que aquela mulher pudesse fazer. Obrigado. August desligou e voltou ao trailer pela porta dos fundos. Woody o recebeu animado e, ao abrir a porta, ele tomou o cuidado de continuar olhando para o cachorro. Percebeu que toda a movimentação havia cessado. Os meninos estavam quietos, esperando. Quando finalmente olhou para eles, August não precisou explicar que a notícia era ruim. Eles já sabiam. Aparentemente, a verdade estava ali, estampada em seus olhos, disponível para quem quisesse vê-la. Só... August parou. Não sabia exatamente o que dizer. Só... Não sei. Preciso de um tempo para pensar. Só preciso pensar um pouco em tudo isso. Nossa. Olha para aquelas montanhas, Seth gritou. Woody se assustou. Nunca vi nada como aquilo. Em toda a minha vida. Parecem os Alpes. Isso é Yellowstone? A explosão rompeu o silêncio perplexo que havia imperado durante o dia todo. Ainda não, respondeu August. Viemos do sul para atravessar o Parque Nacional Grand Teton. Queria ver esse lugar e achei que vocês também iam gostar dele. São as montanhas de Grand Teton, então? São. Nunca ouvi falar delas. Nunca as estudou na escola nem viu uma foto? Acho que não. São tão... Ele não conseguia concluir o pensamento, mas August achava que sabia o que o menino queria dizer. As montanhas impressionavam pela altura, pelos picos estreitos que apontavam para o alto, ou pareciam se dobrar um pouco. Eram autênticos picos de montanhas, do tipo que é difícil imaginar que alguém tente escalar. Tinham veios de neve antiga, inclusive no verão. Eles eram um pouco parecidas com os Alpes que existiam na imaginação de August. Vamos parar e almoçar, depois podemos ver as montanhas, ele disse, estacionando
Vamos parar e almoçar. Depois podemos ver as montanhas, ele disse, estacionando em uma área de descanso próxima à margem de um lago. August preparou sanduíches de atum e Seth ficou do lado de fora olhando para as montanhas. August teve de chamá-lo para entrar e comer o sanduíche. Posso comer lá fora, August? Sim, é claro. Ele e Henry sentaram-se em lados opostos da mesa de refeições. August via as Grand Tetons pela janela. Henry também olhava para fora, mas August não sabia se ele observava as montanhas ou se vigiava o irmão, que observava as montanhas, ou as duas coisas. Alguns minutos mais tarde, ainda com a boca cheia de atum, Henry falou: Ele está pensando em escalar. August ficou surpreso por ouvir tantas palavras do menino. Como você sabe? Perguntou. Henry deu de ombros. Não, é sério, Augusto insistiu. Estou curioso. Como consegue perceber? Mais um movimento com os ombros. Eu sei, só isso. O que foi? Eu sei, só isso. Augusto terminou de comer o sanduíche e saiu pela porta dos fundos, deixando Henry e Woody dentro do trailer. Queria continuar olhando tudo enquanto o garoto terminava de comer. Parou ao lado de Seth, quase ombro a ombro, e o menino segurava o sanduíche praticamente intocado. Agora é como se nem notasse a presença de August. Pensando em escalar? Um silêncio breve. Ah, sim. Os dois fitaram as montanhas em silêncio por mais alguns minutos. Como é seu sanduíche? Estou pensando em palavras para contar como me sinto com tudo isso. Com as Tetons? Sim. Mas não só com elas, com tudo isso. Tudo, sabe? Esses lugares, a natureza. Eu me sinto diferente, mas não sei como explicar. Não consigo encontrar as palavras. Algumas pessoas dizem que se sentem menores com tudo isso, como se o mundo que é tão grande, que é tão grande, as fizesse sentir insignificantes. Não, Seth não elaborou de imediato. Maior, explicou depois de um tempo. Sério? Mas só por dentro, no peito, como se eu inspirasse e tivesse mais espaço que antes nos pulmões. Mas não são meus pulmões de verdade. Sinto que tem mais espaço dentro de mim do que costumava ter. Augusto refletiu. Tentou descobrir se esperava o verão com tanta ansiedade, porque o verão tornava mais fácil respirar. É assim que você se sente, Augusto? Não sei bem, mas acho que é um jeito tão bom quanto qualquer outro de descrever o sentimento. Estamos em Yellowstone? Seth falou com voz fraca quando pararam na vaga na área do acampamento. Era a primeira coisa que lhe dizia em muitas horas. Uma coisa que todo mundo já sabia, mas que ninguém tinha falado antes. Porque ninguém falava desde que passaram pela entrada do parque. É, estamos, Augusto confirmou. Depois desligou o motor e os faróis do trailer. O acampamento mergulhou na escuridão. As árvores desapareceram como as barracas e os trailers que as cercavam. Enquanto ficavam ali parados por um minuto, tudo foi recuperado à nitidez, lentamente com a ajuda das luzes nas janelas de outros trailers e de uma fogueira. Queria muito vir aqui, não é, August? Sim. Ele não gostava do rumo que a conversa poderia tomar, mas não sabia por quê. Então, isso é bom, certo? Quero dizer, você chegou, finalmente. Isso é bom. Ficaram em silêncio. August sentado ao volante, Seth no banco do passageiro e Henry e Woody no sofá lá atrás. Por algum motivo, ninguém havia soltado o cinto de segurança, como se a inércia fosse contagiosa. Não entendi bem a pergunta, Seth. Acho que quero saber se agora se sente melhor. August inspirou profundamente. Soltou o ar. Não. E acreditava realmente que ficaria bem aqui. Posso fazer uma pergunta, August? Ele fechou os olhos com força, apertou o volante. Ainda preciso de mais tempo para pensar nisso, Seth. Não, não é sobre isso. É sobre a garrafa de chá. Só pensei que... Bem, estamos aqui. Era só isso? Tínhamos que chegar aqui? Vai deixar as cinzas em qualquer lugar desde que seja dentro de Yellowstone? Ou elas têm que ficar em algum lugar muito especial em Yellowstone? Não sei. Acho que pode ser em muitos lugares diferentes. Mas não pensei nisso ainda. Como não pensei em por que achei que chegar aqui resolveria tudo, ele pensou. Permaneceu em silêncio. Quer pensar em lugares sozinho, August, ou quer nossa ajuda?
Os três estavam sentados sobre um cobertor na frente da fogueira, e o brilho das chamas iluminava o rosto dos meninos. E o dele, August percebeu, mas não queria pensar nisso. Queria se sentir invisível. August teve a nítida impressão de que Seth queria muito falar sobre o que fariam na segunda metade da pena do pai. E como ele não podia abordar o assunto, a segunda opção era falar desesperadamente sobre tudo. Podem fazer sugestões se quiserem. Pensei que saberia quando visse um bom lugar. Achei que sentiria que aquele era o lugar certo, sabe? Mas ainda não viu nada? Ah, esquece. Foi uma pergunta idiota. Desculpe. Acabamos de chegar. E está escuro. Como pode ter visto alguma coisa? Desculpe, August. Sei que estou falando demais, mas não consigo parar. Tudo bem. Estamos todos meio descompensados. Obrigado. Posso entrar para pegar os marshmallows? Pode, se quiser, mas o fogo vai ter que diminuir bem antes de conseguir assá-los, do jeito que está agora. Só vai servir para queimar os marshmallows. Posso fazer uns espetos enquanto esperamos. Tudo bem. Seth levantou e desapareceu. Woody correu atrás dele, só para o caso de haver algum problema. Ou diversão. August olhou para Henry. O menino devolveu o olhar sem qualquer reserva, com uma expressão que lembrava uma porta aberta convidando o visitante a entrar em sua casa. Ele abriu um sorrisinho que August conseguiu definir apenas como excruciante. O olhar o fez lembrar o último dia dos meninos em casa. O jeito como o pai os orientou para ficarem fora de seu caminho, para não depositarem uma sobrecarga injusta sobre seus ombros com olhares como esse. August sorriu, apesar de tudo, e desviou o olhar rapidamente. Perto da fogueira, Seth abaixou-se e ao lado do irmão, afiando a ponta de um longo espeto com o canivete suíço de August. Os movimentos eram feitos no sentido da fogueira, para longe dele e de sua mão, como August havia ensinado. August ouviu o ruído fraco do vento nas árvores e de algum tipo de inseto, e vozes distantes de outros campistas. O fogo! August gritou de repente. Até ele se assustou com um grito. Seth levou um susto tão grande que caiu para frente e teve de se apoiar sobre uma das mãos para não cair no buraco da fogueira. Desculpe, disse August. Tudo bem. Eu só não estava esperando. Você se machucou? Não, tudo bem. O que tem o fogo? É aí que devo deixar a primeira porção de cinzas do Philip, na fogueira do nosso acampamento. Seth ficou quieto por um tempo. Augusto viu e sentiu seu olhar na luminosidade do fogo. No fogo? A pergunta, que só foi feita depois de um tempo, expressava oposição. Sim, por que não? Se estivesse aqui com a gente, ele estaria sentado onde estamos, curtindo a fogueira. É nossa primeira noite aqui, e ele teria adorado, mas é muito tarde para sair por aí, explorando o lugar. Por isso ele ficaria aqui, olhando o fogo, celebrando o fato de estar aqui. Então decidi que a fogueira é o primeiro lugar onde vamos deixar parte de suas cinzas. Mas, August, o quê? Ele não estaria no fogo. Se estivesse aqui, estaria sentado ao lado da fogueira. Bem, isso é verdade, mas não quero simplesmente jogar as cinzas no chão perto do fogo, porque nesse caso vamos pisar em cima delas nas próximas 2 semanas, e elas vão grudar na sola dos nossos sapatos. Isso não é bom. Como eu sugeri, esse será o fogo, será parte dele. Mas August, que é Seth? É fogo. Ninguém quer estar no fogo. Seth, ele já foi cremado. Ah, bem, é verdade. Mesmo assim, August olhou novamente para Henry, que correspondeu ao olhar no mesmo instante. O que acha, Henry? Vamos salpicar um pouco das cinzas do Philip na fogueira? Henry assentiu uma vez, sem hesitação e sem demora. Vamos? Seth estranhou. Por quê? Henry deu de ombros. Não sei, respondeu, com aquela vozinha de desenho animado. Só acho bom. Augusto abaixou-se, um joelho apoiado sobre uma das pedras que cercavam a fogueira, e estendeu as 2 mãos juntas com as palmas voltadas para cima. Quanto? Seth perguntou. Seu papel no procedimento o deixava nervoso. Era evidente. Vá devagar. Eu digo quando for parar. Quando for para parar. As cinzas eram ásperas nas mãos de August, como minúsculas pedrinhas, afiadas até, quando o equivalente a mais ou menos 1/4 de xícara de cinza se acumulou em suas mãos, ele disse, pronto, chega. E ficou ali abaixado, desconfortável, vendo Seth fechar a garrafa com a tampa. Henry esticou o pescoço de um jeito engraçado e olhou as cinzas nas mãos de August, quase como se esperasse algum tipo de movimento repentino nelas.
Vamos falar alguma coisa? Seth perguntou. Não sei, não pensei nisso. Se for para falar, tem que ser você. Era seu filho. Eu nem conhecia o Philip. Vocês teriam gostado dele. Aposto que sim. Queria que ele estivesse aqui. É, eu também. E aí, vai dizer alguma coisa? Não sei. Talvez não. Não sei o que dizer. Estava atento a tudo o que sentia desde que a garrafa saiu do porta-luvas e não havia encontrado algo até agora. Posso dizer alguma coisa então? É claro. Era Philip, certo? Sim, Philip. Philip, a gente queria que você estivesse nessa viagem. Sei que não me conhece, mas sei que teria gostado de você, porque eu gosto muito do seu pai. E essa viagem teria sido muito mais legal com você aqui, porque ele não estaria tão triste, mas espero que ele se sinta melhor depois que a gente despejar um pouco de você na fogueira. Ainda não tenho muita certeza sobre essa história do fogo, mas, bem, deixa pra lá. Augusto esperou um pouco para ver se ele havia terminado. Vamos fazer uma viagem muito legal para você, acrescentou Seth. Sei que não é tão bom quanto você mesmo viajar, mas é tudo o que podemos fazer, e vamos nos esforçar para ser muito bom. Não vamos, Henry? Henry assentiu uma vez com firmeza. Pronto, acabei, August. Pode jogar as cinzas agora. August se inclinou para frente para sentir o desconforto do calor do fogo nas mãos. Só por um momento. Não quis abri-las, mas o fogo começava a queimá-las. E não queria retirá-las dali sem antes cumprir a tarefa. Não queria falhar. Então ele abriu as mãos e as sacudiu levemente. O fogo dançou com um deslocamento de ar provocado pelo movimento. Depois, nada. August não sabia dizer quanto tempo passou olhando para o fogo, imaginando o que esperava ver e por que não via. Na verdade, não fazia ideia do que esperava realmente. Qualquer coisa, menos nada. Não esperava que tudo continuasse perfeitamente inalterado. August olhou para as mãos, ainda cobertas de cinzas. De repente, sentiu que não conseguia respirar. O peito estava comprimido, como se alguma coisa o pressionasse com muita força. Ele ficou em pé e sentiu uma leve tontura. Preciso lavar as mãos, disse. As palavras saíram como um murmúrio incoerente. Ele subiu a escada dos fundos do trailer e se trancou no banheiro pequenino. Deliberadamente, evitou os próprios olhos no espelho, enquanto esfregava as mãos como com um sabonete antisséptico. Enquanto as lavava, olhou para elas e viu que tremiam. A sensação no peito, naquele aperto, não diminuía. A respiração era ainda mais difícil quando as mãos ficavam completamente limpas. Quando as mãos ficaram completamente limpas, ele jogou água fria no rosto, pensando que de algum jeito, talvez isso ajudasse. Não ajudou. Ainda evitava o espelho, enxugou o rosto e as mãos e saiu do banheiro. Precisava sentar. Empoleirado na beirada do sofá, apoiou a cabeça nas mãos. O enjoo ficou mais forte, e ele tentou empurrar a cabeça para baixo entre os joelhos. Alguns segundos depois, ouviu o barulho da porta de tela. Woody apareceu embaixo de seu rosto e lambeu seu nariz. August levantou o corpo com esforço. August! Seth chamou, mas a palavra soou distante, como se atravessasse um longo túnel antes de alcançá-lo. O que foi? Está doente? Não, estou bem. Não parece. Estou. Está mentindo para mim, August? Seth sentou-se no sofá ao lado dele, com um braço magro envolvendo suas costas. Sim, acho que estou. O que aconteceu? Está passando mal? Não, não é isso. O que é? Augusto fez um tremendo esforço para respirar fundo. Eu só. Eu não sei. Não sei como dizer. Queria chegar aqui, você sabe, por ele. Mas agora estou aqui. E não sei o que esperava resolver. Não resolveu nada. Nada mudou. Henry! Seth gritou. Você precisa vir aqui. August está triste. A gente precisa ajudar. Seth o abraçou e ficou em pé para poder envolvê-lo melhor. August sentiu o cabelo do menino no rosto. Estava fazendo um esforço enorme para não chorar, para não assustar os meninos. Não. Essa era uma desculpa patética, percebeu? Sempre se esforçava para não chorar. Um dia ia ter de parar com isso. Outro dia. Não hoje. Depois de um momento, August sentiu os braços de Henry no peito e no rosto do menino menor. Depois de um tempo, August sentiu os braços de Henry no peito e o rosto do menino menor colado em seu ombro. Não fica triste, August, ele disse com uma voz de ratinho. As lágrimas transbordaram e correram por um bom tempo. Pelo tempo necessário, até se esgotarem, os meninos continuaram colados nele. Henry o segurava forte com um braço e com a outra mão afagava o cabelo de August na parte de trás da cabeça, quase como acariciava Woody. E ele não parava. Depois de um tempo, August levantou um pouco os ombros. Acho que agora vou ficar bem, disse. Tem certeza? Seth perguntou.
tão bem quanto estava antes, pelo menos. Certo, disse Seth, soltando-o. Acho que é o bastante. Volte para perto da fogueira. Aposto que o fogo já está perfeito para os marshmallows. Tudo bem. Vamos assar um para você, August. Sei como gosta do seu. E era verdade. Ele sabia. August voltou ao banheiro e lavou o rosto. Lavou bem, por mais tempo que o necessário. Depois olhou para o espelho. E o que viu o assustou. Olhos inchados e vermelhos e uma aparência completamente destruída. Ele desviou o olhar rapidamente. A imagem no espelho fazia sentir-se muito vulnerável. Bem, o espelho não tinha qualquer papel nisso. Estava realmente vulnerável. Só não se sentia preparado para enxergar toda a extensão dessa vulnerabilidade. Depois de enxugar o rosto, Augusto foi se reunir aos meninos à beira da fogueira. Ainda sentia as mãos tremendo, a pressão no peito tinha diminuído, mas agora se sentia esfolado, queimado por dentro. Não sabia se era igualmente ruim, ou pior. Augusto se sentou de pernas cruzadas sobre o corredor, e Seth entregou a ele um marshmallow perfeitamente tostado na ponta de um espeto. Tentou mordê-lo, mas ainda estava quente demais. Vou dizer o que vamos fazer. Seth levantou depressa e derrubou um dos espetos. Agora? Perguntou. Augusto quase deu risada. Ou chorou de novo. Era difícil saber qual dos dois se adequava. A reação era típica de Seth, sempre tropeçando nos próprios pés, tentando fazer o que as pessoas esperavam dele antes mesmo de elas terem tempo de dizer o que era. Não, agora não. Seth, no fim do verão. Silêncio. Seth sentou-se novamente. Não posso ficar na casa de vocês. Tenho que voltar ao trabalho. Sendo assim, a única coisa que podemos fazer é irmos os três para minha casa em San Diego. Vai ser difícil porque vocês vão ter que ir para uma escola nova, mas serão só alguns meses, só até as férias de Natal. E isso é outra coisa. Não vou poder levá-los para casa antes do Natal. Sempre tenho muita coisa para fazer nos fins de semana. E isso é mais que 2 semanas depois da data em que o pai de vocês vai sair da cadeia. Se ele quiser ir buscar vocês, tudo bem, mas não tenho como levá-los antes. O silêncio reinava. Era como se os meninos pensassem que podia haver mais. Tudo bem, meninos? Estão de acordo? Bem? August, isso é ótimo. Vai ser difícil. Vai ser difícil mudar para uma escola depois de mudar de novo. E vão ter que ir de ônibus para a escola. Ou eu deixo vocês lá quase 1 hora antes do horário. Isso não é difícil. Isso é ótimo. Tem certeza? Está brincando? August ouviu um barulhinho e olhou para Henry, que limpava o nariz na manga da blusa. Se é tão bom, por que o Henry está chorando? Às vezes ele chora quando está feliz. Bem, não exatamente feliz. Quando acha que está encrencado e descobre que está bem. Seguro. Quando se sente, como é a palavra mesmo? Aliviado? Isso, confirmou Seth. É isso. August comeu um marshmallow, e eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, olhando para as brasas do fogo, que aos poucos ia morrendo. Depois de um tempo, Henry parou de fungar. Sabe o que é legal? Seth perguntou. August não sabia, mas imaginava que tinha a ver com evitar um abrigo de estado para crianças. Não, o quê? Agora é como se um pouco de Philip estivesse na fumaça. Fico olhando para essa fumaça subindo as estrelas, e parte dela é ele. Achei isso legal. Isso é legal, August concordou. Então, alguma coisa mudou, pelo menos um pouco. Acho que tem razão.